Sejam bem-vindos a mais um painel do Iniciando na Advocacia. Estamos aqui para falar sobre a área criminal, é isso aí. Os nossos convidados de hoje é o Dr. Rogério Cury, que é o presidente da Comissão de Cultura e Eventos da OAB São Paulo, e também o Dr. Jonathan Guccioni, que é presidente da Comissão da Jovem da OAB de Diadema. Com a palavra, Dr. Rogério. Olá, eu cumprimento a todos e a todas, em especial quero cumprimentar a doutora Caroline Vilela, cumprimento também o doutor Jonathan, doutora Caroline, que faz um trabalho maravilhoso, né? E eu que agradeço pelo convite, né? Fico muito feliz e honrado por poder participar e poder trocar, na verdade é uma troca de experiências, né? Aqui falando um pouco do dia a dia do advogado, da advogada, que atua na área do direito penal. Até digo, assim, a doutora Carolina, o doutor Jonathan sabem muito bem disso, os dois sabem muito bem, que eu digo que hoje a advocacia criminal, ela tem talvez duas vertentes. Nós temos hoje, no dia a dia, o advogado criminal, que ele atua talvez só em crimes econômicos, crimes financeiros, que eu quero dizer, os crimes contra o sistema financeiro, lavagem de capitais, crimes tributários, crimes previdenciários, não é? E crimes licitatórios, né? De contratos, enfim, em licitação, hoje com a nova lei. E o advogado criminalista, que é aquele advogado que atua no júri, crimes dolosos contra a vida, que faz a defesa de situações como roubo, tráfico de drogas, e todos atuando muito bem. É claro que também existe o advogado criminalista e atua nesses dois polos, mas é importante dizer que houve um grande crescimento, né, da advocacia no âmbito penal, do chamado direito penal econômico. Isso houve um crescimento muito grande no Brasil. E mais, a jovem advocacia tem atuado bastante nesta área do direito penal econômico, né, em crimes de lavagem de capitais, sistema financeiro, né, enfim. E no dia a dia, né, essa advocacia criminal, me perguntam, olha, mas a advocacia criminal é muito difícil, a advocacia criminal é muito dura, né? Eu digo, olha, acho que toda a carreira, não importa se é de advogado, de médico, de engenheiro, ou quer que seja, toda a carreira nunca é fácil, mas sempre é prazerosa quando você faz aquilo que gosta e se dedica àquilo. Quero dizer, dedicação não é dedicação só acordar cedo e dormir tarde, como todos nós, advogados e advogadas do dia a dia, fazemos. Isso é quase que natural para todos nós. Mas o que eu quero dizer em dedicação, eu quero dizer no sentido de se preparar também tecnicamente, se preparar também emocionalmente. Quero dizer que a legislação brasileira, como é de conhecimento de todas e todos, no âmbito criminal, ela sempre tem modificações, sempre tem mudanças. E, em regra, por conta talvez de nossa cultura um pouco mais punitivista em termos de legislação, a legislação brasileira, quando muda no âmbito do direito penal, do direito processual penal, via de regra, percebam, sempre é para criar um delito, sempre é para criar uma qualificadora, sempre para criar uma causa de aumento de pena, ou para aumentar uma pena já existente, ou para criar um novo tipo penal. Em regra, a lei penal, quando muda no Brasil, ou ela é novatio legis imperius, ou é novatio legis incriminadora. Dificilmente você vê o contrário. Nós temos um sistema sempre buscando mais a punição, mais o aumento de pena, mais a criação de novos tipos penais. Do seu lado, também, a jurisprudência brasileira é uma jurisprudência que muda bastante. Em especial, eu digo que os advogados e as advogadas que atuam no âmbito criminal devem sempre, absolutamente sempre, estarem atentos à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, da quinta e sexta turma, e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Em alguns temas que são mais levados aos tribunais, que temas são mais levados aos tribunais no dia a dia na área penal? São aqueles onde ocorrem mais crimes frequentemente. Hoje no Brasil,
nós temos uma jurisprudência que julga muito ou decide muito sobre tráfico de drogas, sobre furtos, sobre crimes patrimoniais, roubos, estelionatos. Nós temos muito esses casos, mas também temos um aumento significativo de crimes como, por exemplo, a lavagem de capitais. Depois que a lei, também conhecida como lavagem de dinheiro, sofreu uma boa modificação em 2012, onde o rol de crimes ele não é mais aquele rol taxativo de crimes anteriores à lavagem, e nós temos hoje um rol amplo, aberto, para os crimes anteriores à lavagem, nós tivemos um crescimento muito grande da apuração de lavagem de capitais. Então, a jurisprudência tem se debruçado muito sobre esse tipo penal, tem se debruçado muito também sobre a figura da organização criminosa. Nós temos trabalhado, e acho que isso é importante para o advogado e para a advogada ficar atento, os advogados precisam, hoje, entender que a justiça penal, ou justiça processual penal, como queiram, ela também é uma justiça negociada. Quando eu digo que é uma justiça negociada, nós temos ao menos 4 institutos importantíssimos. 2 muito conhecidos do público em geral, que é a transação penal, lá da Lei 9.099 de 95, né? E a suspensão condicional do processo, também prevista na mesma lei. Mas na evolução, nós temos hoje o acordo de colaboração premiada, em casos específicos de organização criminosa. Em casos específicos de organização criminosa, nós temos a colaboração premiada. E colaboração premiada, é importante que se diga, o advogado, a advogada não é mero espectador, não é mera espectadora. Pelo contrário, o advogado e a advogada precisa conhecer bem, inclusive outros ramos do direito. Precisa conhecer bem, inclusive no direito penal, dosimetria da pena, a questão dos efeitos de uma sentença penal condenatória. Como é que você pode negociar para o seu cliente ou para a sua cliente benefícios ou cláusulas nesse contrato de colaboração premiada, se você não pensou qual seria a possível pena, qual seria o possível regime, qual seria a substituição da pena, a possibilidade de substituição da pena. Nós teríamos, naquele caso, concurso material de crimes e todas as penas seriam somadas, ou o crime seria continuado e as penas não seriam somadas, eu teria a pena de um só dos crimes aumentadas de 1/3 a 2/3, ou de 1/6 a 2/3. Tudo isso é importante. Quais as consequências daquele acordo de colaboração premiada em outros ramos do direito? Eu faço um acordo de colaboração premiada aqui no âmbito penal? Faço. Mas amanhã eu vou sofrer uma ação civil pública, talvez movida pelo Ministério Público, em relação àqueles mesmos fatos? Será que eu já não poderia englobar no acordo de colaboração premiada, talvez tudo isso? Será que eu não deveria englobar no acordo de colaboração premiada, fatos que foram praticados em outras comarcas, mas que fazem parte dentro daquele mesmo contexto fático? Tudo isso deve ser colocado, o advogado deve pensar. Mas ainda agora, que nós temos o acordo de não persecução penal, conhecido como a NPP, que entra em vigor por conta do pacote anticrime, né? Está previsto no artigo 28A do Código de Processo Penal. É importante que você, advogado, e você, advogada, tenham extrema atenção à justiça penal ou justiça processual penal negociada, né? E não é uma simples confissão, é saber negociar cláusulas contratuais, acordo de não persecução penal, acordo de colaboração premiada, são contratos. Contratos onde você define cláusulas. E não devem ser contratos de adesão. Devem ser contratos onde as cláusulas são aceitas e negociadas por ambas as partes, acusação, defesa. Então, tudo isto traz o dia a dia, hoje, da advocacia criminal, situações e hipóteses novas. Ora, é fácil. Se nós olhássemos aí o direito processual penal de tempos atrás, nós não pensaríamos no advogado criminalista com tantos casos e tantas possibilidades de atuação, inclusive numa justiça penal negociada. E isso do dia a dia é importante, mas não basta só isso, meu caro Jonathan, minha cara Caroline. Não basta. Eu quero dizer aos senhores e às senhoras, meus amigos que nos ouvem agora também,
que a advocacia no âmbito criminal, para além da dedicação, para além daquilo que eu digo, trabalhar mais de 12 horas por dia, muitas vezes, inclusive nos finais de semana, para além de conhecer a legislação, de conhecer a jurisprudência, de conhecer as novidades, como, por exemplo, a justiça negocial, o advogado e a advogada criminalista, do dia a dia de sua atuação, deve ter organização. Né? O advogado, ele precisa organização com seus prazos. Eu costumo dizer que o advogado e a advogada criminalista que não tem organização está afadado em algum momento ao insucesso. Não há possibilidade do advogado criminalista, eu penso assim, trabalhar de maneira desorganizada, porque mais nós trabalhamos com a liberdade, ou pelo menos com a expectativa de liberdade daquele sujeito. Imagina um advogado criminalista perdendo um prazo importante, o impacto lesivo que isto ocorreria no cidadão, no jurisdicionado, na jurisdicionada, aquele, não é, que com ele ou dele depende. A pessoa que entregou toda a sua liberdade na mão daquele advogado, confiou naquela advogada. Então, nós precisamos trabalhar com organização no dia a dia do escritório, ter uma agenda, ser rechecado o prazo. O advogado, ele deve ter uma checagem de prazo e se trabalha com outras pessoas, fazer uma rechecagem de prazos. Isso é importantíssimo. Uma discussão, olha, vamos aqui, quais são os prazos que nós temos? E mais do que isto, eu costumo, inclusive, trabalhar muitas vezes com adiantamento de prazos. Eu já sei, talvez, que haverá a publicação para apresentação de uma alegações finais de determinado caso. Por que não já começar a fazer uma minuta daquelas alegações finais naqueles períodos que você tem, digamos, mais abertos na agenda? Eu sei que não são muitos, mas acontece de você ter um período um pouco mais aberto na agenda ou você fechar a sua agenda para isso. Determinado dia da semana, determinado horário, determinados dias horários, usarei para a petição. Obviamente, são determinados horários e dias onde não ocorrerão audiências, onde não ocorrerão reuniões, mas há de se ter um fechamento. Não dá para acordar numa semana e falar, eu vou, um dia dessa semana, vou tentar descobrir um prazo que eu possa peticionar. Se você é quem peticiona, você precisa ter isso, ou seja, não sei, olha, eu tenho dias de petição, sei lá, segundas-feiras, das 7 da manhã às 10 da manhã, quartas-feiras, no mesmo horário, quintas-feiras, no mesmo horário. Esses dias você terá o dia para peticionar, porque, via de regra, nesses horários não se tem audiência. Enfim. Ou no período mais à noite, ou num período da tarde, como quer que seja. Mas é importante esta organização, com prazos, com peticionamento. E mais do que peticionamento, a minha sugestão também no âmbito criminal é passar por uma revisão. Eu quero dizer que, a bem da verdade, muitas vezes, aquelas petições longas, hoje, em alguns casos, são desnecessárias. Eu digo que o ideal hoje, inclusive no âmbito criminal, porque a demanda é muito grande para quem vai ler as suas peças, eu digo, escreva pouco, mas fale muito. Seja objetivo, mas não perca o conteúdo. Né? Enfim, você não precisa escrever alguma coisa e depois reescrever aquilo. Muitas vezes, de como já dito acima, se você já disse acima bem dito, você não precisa dizer abaixo de novo. Então, nós não precisamos repetir aquilo nas nossas petições. Nós devemos utilizar de doutrina, uma doutrina respeitada, né? Enfim, obras respeitadas, sempre que possível, obras específicas sobre determinado tema. Eu digo, obviamente nós devemos ler todas as obras, mas há algumas obras que nos dão base de graduação, outras obras que dão base de pós-graduação, e assim sucessivamente. Algumas obras que não nos dão base para o conhecimento mínimo da matéria, talvez não nos sirva para uma determinada tese. Eu vou precisar escolher uma obra mais específica. Né? Enfim, e mais do que isto, a jurisprudência,
dos tribunais superiores que seja atualizada, tomando cuidado para que a gente não faça citação de jurisprudência, inclusive de tribunais que não mais existem. Eu vejo o caso no âmbito criminal, né, enfim, que eventualmente alguém cita lá uma jurisprudência do Tribunal de Alçada Criminal, o valorosíssimo Tribunal de Alçada Criminal. Mas ele já não existe há mais de 16 anos, né? Enfim, então, você citar uma jurisprudência de um tribunal que já foi extinto, por mais valoroso que seja neste caso, talvez, né, você não convença aquele julgador. Sempre uma jurisprudência mais recente, né? Enfim, de um bom, de um tribunal que esteja, obviamente, né, esse tribunal esteja aí na vanguarda, ou pelo menos um tribunal que exista. Isso é importante para convencer aquele que vai ler a sua peça. Acho que este é o ponto fundamental na atuação do dia a dia. Mas não é só isso ainda, meu caro Jonathan, minha cara Caroline. É mais do que isto. Advogado criminalista nunca pode se acovardar, eu entendo. Acho que a questão é essa mesmo. O advogada criminalista há de ter coragem, sem dúvida. Mas não é aquela coragem, né, estampida em gritos apenas. Olha, eu vou gritar e eu vou resolver a questão no grito. Nós vamos resolver sendo firmes, porque o direito é do cidadão. Mas esta firmeza não importa em falta de educação. Você pode dizer, fazer valer o direito do seu cliente respeitando as autoridades. O respeito às autoridades, ao Ministério Público, à magistratura, à autoridade de polícia judiciária, deve haver. Nunca se apequene, é claro. Mas nós estamos dentro do mesmo patamar, inclusive reconhecido constitucionalmente. Nós não somos menos, mas muito menos. Eles são mais do que nós. Eu quero dizer, nós temos que ter uma postura firme, corajosa e com conhecimento técnico, o debate fica mais fácil, o debate fica mais franco e você consegue levar a sua tese de maneira mais incisiva a essas autoridades. Quero dizer que o advogado no âmbito criminal, ele tem que se preparar. E preparar também passa por conhecer o caso em detalhes. Quanto maior o caso, mais extenso o caso, mais aprofundamento de estudo o advogado, a advogada deve ter. Não dá para se fazer uma leitura superficial de casos, ir para uma audiência, ir para um debate. É necessário se aprofundar. E, obviamente, isso passa pela análise da cobrança do valor de sua atuação. Há casos e casos, né? Enfim, há casos com 10 mil páginas, onde você defende 2 ou 3 réus, que são dificílimos. E não significa que casos menores, que não têm 10 mil páginas, com um acusado só, ele seja menos, digamos, grave para a atuação, ou mais menos importante. Mas o que eu quero dizer que deve passar por essa análise do advogado, principalmente o jovem advogado. Eu estou atuando em qual demanda? De que tamanho é essa demanda? Como eu faço para me valorizar? Você faz para se valorizar, obviamente, passando pelo seu conhecimento técnico, pela sua postura, pela análise do caso, detalhada do caso, pela postura que você terá perante as autoridades. Porque lembre-se, perante as autoridades, você está lá levando, defendendo um direito que não é seu, é do cidadão. Então, talvez uma postura deselegante sua, desarrazoada sua, possa prejudicar o cidadão, o jurisdicionado. Então, esse cuidado há de se ter, né? Não confunda combatividade, não confunda coragem com deselegância, briga, destempero. Então, essa postura firme, corajosa, técnica, ela se impõe perante as autoridades, e as autoridades, sem nenhuma dúvida, reconhecem isso. Conhecimento da matéria, da doutrina, da jurisprudência, conhecimento dos autos, boa postura, isso mostrará para as autoridades que ali está
uma advogada e um advogado que, sem dúvida nenhuma, fará um excelente trabalho e nunca, absolutamente nunca, poderá ser menoscabado por ninguém. Acho que isso é importantíssimo. Uma questão que eu tenho visto também, Jonathan e Carol, e já vou aqui me avizinhando do final da minha fala, é que hoje nós temos muitos casos onde os advogados querem fazer sustentação oral. E eu entendo que devem até fazer sustentação oral em alguns casos. Mas eu entendo também que nós precisamos olhar com os olhos de quem nos ouve, ou deveria nos ouvir. Por quê? Nós não podemos chegar numa sustentação oral, né, e ler a peça que nós apresentamos. A sustentação oral, ela serve para dar destaque a alguns pontos. Lembrem-se que o relator e o revisor tiveram acesso aos autos, mas num tribunal como o TJ, um tribunal regional federal, onde 3 desembargadores participam do julgamento, o terceiro juiz, ele não tem acesso aos autos. Os autos não passam por ele. Então, o destaque, vale esse destaque às folhas, à tese. Agora, tome cuidado para não, numa sustentação oral, tentar fazer uma aula para os desembargadores, para ministros. Vamos partir do raciocínio que o mínimo da lei todos nós conhecemos. Não dá para você chegar lá e tentar explicar para um desembargador, para um ministro, no âmbito criminal. Eu vou explicar para vocês o que é um crime doloso, eu vou explicar para suas excelências o que é um crime culposo. Não há lugar, me parece, numa sustentação oral para esse tipo de tentativa de aula do básico do direito penal. Mas numa sustentação oral, há muito espaço para o destaque. Destaque daquela prova, destaque daquela tese, destaque daquele ponto que quase ninguém viu. Destaque onde você vai levar, no mínimo, a dúvida para eles. Uma reflexão mais aprofundada. Ao menos fazer com que aqueles julgadores reflitam e tentem, nessa sustentação oral, usar da objetividade. Você tem até 15 minutos, eu digo sempre na sustentação oral. As pessoas dizem, eu tenho 15 minutos, né? Eu digo, não, você tem até 15. Né? Ou seja, 15 é o limite. Quando você, numa sustentação oral, precisa ser interrompido pelo presidente daquela sessão para dizer que o seu tempo terminou, aparentemente, já não é bom, na minha visão. É importante que você calcule bem aquele tempo, o seu tempo de fala, a sua abordagem, né, naquele momento e mais. É importante que você estude aquela Câmara, aquela turma, antes da sustentação oral, para saber se ele já tem algum julgado sobre aquilo, qual é a posição deles, ou daquele relator ou do revisor sobre o caso. Porque aí você já fala com mais propriedade ainda, trazendo inclusive o precedente daquele próprio magistrado que vai ali participar de julgamento, ou pelo menos daquela turma ou daquela Câmara que julgará o caso. Vejam, então, que eu digo que a atividade de advocacia criminal, ela é uma atividade de muitos detalhes. Né? Ou seja, não é só a defender alguém, é defender alguém com qualidade, é defender alguém usando da sua prerrogativa profissional de maneira plena. Mas ninguém usa da prerrogativa profissional de maneira plena se não tem bom conhecimento técnico, seja doutrina, jurisprudência, se não tem boa postura, né? Se não tem bom comportamento. Tudo isso se não tem organização, se não tem boa redação, não revisa as peças antes do protocolo. Tudo isso, obviamente, vai fazer com que você, na condição de advogado ou de advogado criminalista, tenha sucesso, sem dúvida nenhuma, na sua carreira. Mas, meus amigos, estou aqui para ouvi-los, na verdade, aqui falei demais. Bom, agora eu passo a palavra para o Jonathan, fica à vontade aí para iniciar o bate-papo, doutor. Olá, advogados e advogadas. Primeiramente, queria agradecer a doutora Caroline Vilela pelo convite de estar aqui compondo essa banca para esse curso. Agradecer ao doutor Rogério Cury por ter aceitado o convite e vir falar com a jovem advocacia. Nesse início de carreira, temos diversas dúvidas, que é normal,
e muitas vezes o primeiro contato com o direito na prática é a área criminal. Então, para nós iniciarmos, gostaria de saber do doutor quais foram as dificuldades que você teve no início de carreira. Olha, quando você diz que eu venho falar para a jovem advocacia, eu me sinto um jovem advogado, viu? O Jonathan, que pese não aparentar, mas sou, viu? Eu quero dizer que, olha, acho que a dificuldade que eu tive no início da carreira é a dificuldade que a maioria dos advogados que querem atuar no âmbito criminal tem. Eu tive a dificuldade mínima, assim, a mínima dificuldade eu já tive. Né? Ou seja, primeiro, quero trazer essa informação, porque muitos que nos ouvem agora, talvez não falem, mas eu não tenho alguém na família que tenha feito direito, né? E eu também não tenho, eu posso dizer. Então, eu já comecei a ter alguma dificuldade de encontrar o caminho, né? Enfim, eu escolhi o âmbito criminal, primeiro, porque eu entendia que eu conseguiria raciocinar melhor com essa matéria e poderia contribuir melhor com essa matéria e gostava de estudar mais essa matéria. Dificuldades foram muitas, muitas. Principalmente a dificuldade prática, né? Ou seja, por mais que você faça um estágio, você ainda tem a dificuldade prática. Eu confesso que nas primeiras audiências você fica um pouco atordoado com o ambiente, por mais que você tenha feito estágio, você fica atordoado porque aí, em algum momento, é só você. Então, eu hoje, se dissesse para um advogado, eu digo, reflita antes de entrar na audiência, nas primeiras audiências. Refletir que jeito? Refletir até onde você vai sentar naquela sala de audiência. Reflita até na sala de audiência o que você vai fazer naquela audiência. Eu me lembro que nas primeiras audiências eu entrava na audiência e até ficava um pouco aí, até um pouco atordoado com o ambiente. Se pudesse aqui dar uma sugestão conheça advogado ou advogada bem o procedimento. O que eu digo? E digo até hoje para os advogados do escritório. Você vai para uma audiência de instrução? Irei. Leia todos os artigos do código ou daquela legislação específica que trata daquela audiência de instrução que você vai participar. Por quê? Porque você fica seguro e segura. Se o magistrado, né, indefere um pedido ou defere um pedido da outra parte, você sabe se aquele indeferimento ou indeferimento está de acordo com a legislação ou de acordo com a jurisprudência. Eu digo que caberia sempre um estudo. Eu digo que cada audiência, para o jovem advogado que acabou de sair da faculdade, é uma prova. Né? Ou seja, quando eu quero dizer que uma prova, a gente se prepara para a prova na faculdade, estuda antes. Né? Precisa saber tudo aquilo que nos perguntar numa prova. Assim seria na audiência. É uma prova que você tem que levar a nota para você e a nota para o cidadão, o que te traz mais responsabilidade. Tive também dificuldade no início de acompanhamento do processo, onde eu anotava esse acompanhamento do processo. Enfim, eu anotava numa folha, às vezes A4, no começo um advogado experiente falou, olha, você vai perder essa folha. E na época, eu estou falando alguns anos, eu posso dizer 20 anos, mais ou menos, de, olha, tem uma ficha, na época nós tínhamos uma ficha, naquele caso. Hoje, talvez, você pode até ter aquela ficha, né? Enfim, mas tenha no computador uma anotação salva, para você acompanhar os andamentos daquele processo. Eu tinha essa dificuldade de ter o acompanhamento. Se inscreva no sistema que você receba informações, por exemplo, sistema push, você vai receber e-mails, mas não confie só naquilo. Tenha um dia da semana ou um dia quinzenal que você acessa determinados processos para ver o andamento. E eu tinha dificuldade. Por quê? No início, eu era movido pela publicação, Jonathan. Então, acontecia a publicação, eu agia. Hoje, se eu pudesse dar uma sugestão para a jovem advocacia, eu diria, não seja movido pela publicação. Quando a publicação acontecer, claro que algumas questões são inevitáveis, mas você já sabe que naquele caso haveria aquela publicação, porque você já vem acompanhando. Olha, daqui a alguns dias vai sair uma publicação, mais hora, menos hora, nesse sentido. O que você não pode ser é surpreendido por uma publicação talvez importante. Vou dar um exemplo. Publicação para apresentar, por exemplo, alegações finais que você não esperava. Como é que você não esperava a publicação para alegações finais? E às vezes o caso é um caso que demanda mais tempo para apresentação de uma alegações finais,
E, às vezes, demanda aí de você 3, 4 dias para preparar alegações finais. E você, talvez, tenha outros compromissos. Então, é por isso que eu, hoje, como eu tive dificuldade lá atrás, sabe? Hoje, eu demandaria isso. Organização no acompanhamento do processo. Porque nos meus primeiros meses, talvez no meu primeiro ano, eu tive dificuldade em me organizar até com isso, o acompanhamento dos processos. Hoje vocês têm possibilidades de ferramentas digitais, e se não tem ferramenta digital, um sistema específico, não precisa, mas tenha lá um bloco de notas no seu computador, sei lá, no seu celular, que possa compartilhar com o computador, ou até anotar numa ficha escrita, aqueles que gostam, mas é preciso ter essa organização, porque senão nós vamos um dia nos perder. E tudo que nós buscamos não é isso, é organização. Então, é mais ação e esperar menos essa provocação do judiciário, né? Porque até ligar um ponto que o doutor falou sobre as alegações. Então, assim, muitas vezes o jovem se preocupa tanto com a parte material que ele esquece da parte processual. Porque já vi situações e já atuei no início também na parte criminal, mas hoje a vida me levou para outros caminhos. E a pessoa ser surpreendida na mesa nas alegações finais. Doutor, é oral. E a pessoa travar na cadeira e parar. O que eu faço agora? Então, como o doutor falou, conhecer o seu processo, ele é fundamental. Saber o momento que você vai falar, que você pode também falar de excelência. Alta complexidade, abre prazo, mais de réu na ação. Então, tem essas questões que o jovem, se ele está preparado, ele consegue ter tempo, porque ele não se preparou antes da audiência, para uma situação adversa em audiência. Porque, muitas vezes, a audiência não sai como o nosso planejado, né? É a vontade do juiz ali, não a nossa vontade. Então, assim, partindo também nessa questão, e como fazer essa cobrança de honorários, como que eu cobro de um cliente, porque ele vem totalmente desesperado. Eu não sei cobrar, cobra um valor abaixo, e às vezes é um processo que fica 2, 3, 4 anos, e vários recursos e recursos, né? Qual a dica que você dá para fazer uma cobrança? De fato, você citou uma coisa, meu caro Jonathan, que é importantíssima, né? Essa questão da cobrança de honorários. Primeiro que nós temos um mínimo, né? Nós não podemos estar abaixo daquilo que a OAB coloca como mínimo em sua tabela, né? Enfim, o advogado, a advogada que faz o contrário, não age bem, não age bem. Enfim, ele não está só denegrindo a sua imagem, como a imagem da advocacia. Então, eu penso que a cobrança de honorários ela vai ser avaliada por, primeiro, quantos acusados vou defender naquele caso? Segundo, qual é o momento processual ou momento de investigação estou sendo contratado para que fase? Por exemplo, estou sendo contratado só para a fase de investigação? Será que não seria o caso, em alguns casos, mostrar ao cliente que a cobrança de honorário seria fracionada? Olha, primeiro eu vou cobrar, nós estamos em época de investigação, eu vou cobrar para a época aqui de investigação, porque eu não sei se haverá processo. Né? Esse é o detalhe. Eu não sei se haverá processo. Então, talvez eu também não sei a dimensão e o tamanho se processo haverá. O que eu sei é que existe investigação. E nessa investigação eu estou atuando por uma pessoa, 2 pessoas, essa investigação ela está no início, é uma investigação que não está no início, é uma investigação que corre-se o risco efetivo, porque risco sempre existe, de medida cautelar pessoal, uma prisão, uma adverso da prisão, uma medida cautelar real, bloqueio de bens, busca e apreensão, etc. Tudo isso o advogado, a advogada deve pensar e, mais do que pensar, expor ao cliente e explicar ao cliente o valor de sua cobrança também. Acho que isso é importante se aferir, né, na cobrança de honorários. É uma questão que eu também sempre levo em consideração é a extensão do caso, porque há casos que só a leitura dos autos ela demanda semanas. Há casos
que além da leitura das peças, você tem mais de 10 mil folhas, às vezes 3 mil, 4 mil folhas, mas também há interceptação. Horas e horas a fio de interceptação telefônica, por exemplo. Então, não é só ler as páginas dos autos, também é parar para escutar em detalhes a interceptação telefônica. O quanto demandaria disto? Então, acho que este é um ponto que o advogado e a advogada deve pensar. Uma questão que eu fui consultado pela Comissão de Assistência Judiciária da OAB, que me interessou, foi, bom, agora nós temos um novo acordo de não persecução penal. Me chamaram, enfim, para opinar. Eu digo, sim. Mas um acordo de não persecução penal, o advogado pode pensar, é uma coisa rápida, é uma audiência. Eu digo, calma, não me parece isso. Primeiro, o advogado, ele poderia, primeiro, procurar o Ministério Público e realizar uma reunião no Ministério Público de intenções. Depois, provavelmente, uma segunda reunião de ajuste de cláusulas. Depois, se esse contrato for impresso e assinado, esse contrato vai ao magistrado. Aí nós teremos uma audiência para homologação. Aí, terceiro ato do advogado, audiência de homologação. E o que às vezes não se pensa, ou se não se lembra, é que este contrato agora precisa ser executado pelo contratante, né? Que é o cliente, que é aquele que está aceitando o acordo de não persecução. Aí a pergunta que eu faço sempre aos advogados é quanto tempo vai durar a execução daquele acordo? Talvez 6 meses, 1 ano, 2 anos. Imagine aquele acordo onde houve lá o acordo de 2 anos de cumprimento de prestação de serviços à comunidade e você precisa acompanhar aquilo. Ou durante 2 anos ele precisa pagar prestação pecuniária e é você, advogado, que vai receber o recibo do seu cliente e vai juntar nos autos. Significa que todo mês você tem que peticionar, informar, olhar a execução, acompanhar até o final e depois de pago todo aquele valor pecuniário, avaliar se o magistrado extinguiu a punibilidade. Ou seja, eu posso dizer que, eventualmente, no acordo de não persecução penal, entre a procura do Ministério Público e o efetivo cumprimento do acordo, com a decisão final de extinção da punibilidade e a decretação de trânsito em julgado, isso pode durar mais de 3 anos. E, ou seja, o advogado achou que foi contratado, que era só para ir numa audiência, num acordo de não persecução penal. Veja a demanda, o custo de tempo que esse advogado, que esta advogada sofreu num caso de acordo de não persecução penal. Então, as pessoas precisam tomar este cuidado, essa cautela. Também é importante, talvez, o advogado ter na sua mente que, às vezes, os valores de cobrança de honorários, eles não possam ser fixos, eles podem ser parcelados, há casos que ele cobra um valor de êxito, e há casos que o cliente, principalmente alguns clientes corporativos, querem pedir horas trabalhadas. O importante é que ele analise as suas horas trabalhadas. Às vezes ele vai cobrar por hora trabalhada e o cliente corporativo diz, então tá bom, a sua hora trabalhada, vamos dar um exemplo, a sua hora trabalhada então é de R$800? Por hora trabalhada? É de R$600? É de R$500 a hora trabalhada? É de R$300 a hora trabalhada? Estou trabalhando aqui com exemplos. Sim, mas aí tome cuidado, porque o cliente corporativo vai dizer o seguinte, então, mas eu quero um limite de horas, independente do quanto você trabalhou. Limite de hora mensal, ou seja, ele diz, tudo bem, eu te contrato por horas, só que eu não pago mais por mês, porque tem um limite, um teto, geralmente algumas empresas fazem isso, um teto, por exemplo, de 20 horas trabalhadas mensal. E aí precisa tomar cuidado, você precisa calcular o seguinte, bom, quanto tempo de horas mensais você vai trabalhar naquele caso? De repente, você fala, bom, nesse caso eu vou ter que trabalhar uma média de 80 horas mensais e vou receber 20, será que vai compensar? Ou o teto de 10 e eu vou trabalhar 40 horas mensais, será que compensa? Então, tudo isso deve ser aferido, mas nunca aviltando os nossos horários. Eu sei que... Eu já tive gente que me ligou assim e disse, olha, quanto é que você cobra para impetrar um HC? Eu digo, não, as coisas não funcionam bem assim, né? Enfim, há casos e casos, né? Enfim, há casos que uma elaboração de HC, ele pode ser feito em
um dia, 2 dias, mas há casos que uma elaboração do HC, ele demanda uma análise tão aprofundada que talvez você tenha que se preparar uns 10 dias para depender do caso, né? Enfim, então, tudo isso tem que ser aferido. Você não pode ter lá um HC, valor Y, recurso, valor X. É a análise do caso a caso, né? Enfim, eu acho que tudo isso também envolve o quanto você investiu, né, na sua carreira, o curso que você fez, né? Enfim, a pessoa diz, olha, mas o advogado lá do lado está cobrando um pouco menos, sim, mas, enfim, eu não sou, talvez, o advogado do lado. Eu estou cobrando de acordo com aquilo que eu acho que meu trabalho está valendo, aquilo que eu investi no meu trabalho. Agora, nunca nós devemos aviltar os nossos valores de honorário, né? Claro, precisamos ser educados, às vezes o cliente ele precisa de uma negociação naquele momento, né? Naquele momento o cliente não passa por uma boa condição financeira, né? Você pode ajustar, mas nunca aviltar os seus valores de honorários. É muito interessante as ponderações referente ao modo de cobrar, porque muitos pensam, um valor X e pronto. E nem sempre o processo tem esse curso que esperamos. E a questão de passar preço pelo telefone é muito perigoso, porque você não teve acesso aos autos, você não conversou com o seu cliente, você precisa ouvir as duas versões. Muitas vezes compramos a versão do cliente, chega no papel, está totalmente diferente. Aí você pergunta, foi assim que aconteceu? Não foi, mas você tem prova? Não, não tenho. Então, ele complica muito, né? Em questão de aviltamento de honorários e a cobrança de consulta para um cliente da área criminal. Ela existe ou é igual o pessoal fala, não dá para cobrar do cliente? Olha, dá para cobrar do cliente a consulta, acho que todo advogado deveria cobrar a consulta mesmo, né? Enfim, de repente, em alguns casos, o cliente foi até o seu escritório te conhecer. Ele não foi fazer uma consulta. Ele diz, olha, eu tenho um problema X, estou sendo investigado, eu vim aqui para conhecer você, para trocar alguma ideia, e não era uma consulta técnica específica, não era uma análise de autos, não era uma opinião jurídica sobre o caso. Aparentemente, aquilo não é uma consulta. Ele foi no seu escritório para lhe conhecer, para sentir se você atua, já tem experiência ou não tem em casos como esse, se daria para aceitar aquele encargo. Talvez aí já não seria um caso de consulta. Diferente daqueles casos onde o cliente vai até o seu escritório e pede que você faça uma análise dos autos e que você coloque ali, numa reunião, quais as medidas a serem tomadas. Seria um habeas corpus, seria um recurso e também um habeas corpus, faria sustentação oral, a tese seria nulidade, a tese não seria nulidade? Não tenho dúvida que em casos como esse, né, demanda uma análise técnica, jurídica, e me parece que ali é um caso de consulta. Uma consulta onde ele sairá do seu escritório com informações técnicas, estratégia de defesa, teses, recursos a serem interpostos ou habeas corpus a ser impetrado. Eu não vejo diferente, então, que neste caso é uma consulta, mas é importante, então, avaliar. Falar, olha, eu queria que você analisasse esses autos aí, depois eu sento com você e ver qual medida a gente serão tomadas. Se dá para impetrar habeas corpus, se não é habeas corpus, se é só recurso. Quer dizer, o que ele está fazendo? Ele levou a você um material, quer que você faça uma análise técnica, quer que você dê uma opinião jurídica, técnica, sobre quais os meios você resolveria aquele caso. Não me parece outra coisa senão uma consulta. E nada mais justo de que aquela consulta ser cobrada num valor de acordo com alguns valores, pelo menos no mínimo, a tabela que a Ordem dos Advogados do Brasil nos coloca. Então é só fazer também essa aferição, né? Porque muitas vezes o advogado pode dizer, olha, entrou no meu escritório, eu vou cobrar. Sentou aqui na minha mesa, conversou comigo, eu cobro. Pode ser uma questão que fica à disposição dele, mas não sei se aparentemente, quando o cliente vai só para conhecer o escritório, conhecer o advogado, pelo menos falar do caso dele, sem a necessidade de obter nenhuma análise técnica, ali haveria a consulta, a não ser que ele cobre
a hora por estar naquela reunião. Ele diz, olha, no meu escritório, a cada hora que eu passo com o cliente, independente se é consulta ou não, eu cobro. Aí é uma questão que antecipadamente, obviamente, ele precisa informar, né? Mas às vezes, né, não soa muito simpático o cliente que foi conhecer o escritório, foi conhecer a advogada, né? Passou com ela ali alguns minutos para conhecê-la, para sentir se atua naquela área, ele já fazer uma cobrança pelo tempo que gastou ali com o cliente, muitas vezes talvez não soe ali naquele ponto, especificamente, muito simpático, né? Bom, passando agora para as considerações finais, dou a palavra ao Dr. Jonathan. Novamente, quero agradecer a doutora Caroline pelo convite, o doutor Rogério por estar participando, e dizer que foi muito esclarecedor, e até mesmo que algumas falas vou levar para a minha advocacia, vou modificar algumas coisas, que essa troca de aprendizado ela é fundamental, né? Então, somente agradecer e espero que os telespectadores aproveitem essas dicas que foram dadas, coloquem em prática na advocacia, porque fortalecendo a classe toda acaba com uma questão de aviltamento de honorários e a desvalorização da classe. A união da classe irá fortalecer a todos. E concursos dessa magnitude que nós podemos ter esse momento que a jovem vem tendo esse destaque, juntamente com os jovens há mais tempo, a troca de experiência ela é fundamental para a continuidade em um serviço que há anos vem feito em favor da advocacia. Então, novamente, muito obrigado. Passo a palavra agora ao Dr. Rogério Cury para fazer o encerramento e suas considerações finais. Minha querida Caroline, meu querido Jonathan e todos aqueles advogados, estudantes, colegas que nos ouvem agora. A minha palavra final é uma palavra final de agradecimento e os parabenizar. Agradecer pela honra do convite, pela confiança e parabenizar pelo trabalho. Caroline, um trabalho que ele ultrapassa fronteiras. O seu trabalho é reconhecido em todo o estado de São Paulo, né? Desejos também de continuidade e mais sucesso. E, Jonathan, a você e em sua pessoa, eu quero cumprimentar toda a jovem advocacia do estado de São Paulo e na pessoa da nossa doutora Caroline, todos as jovens e os jovens advogados do estado de São Paulo, para dizer que se alguém disse para vocês que, olha, a advocacia é uma profissão saturada, há muita gente na carreira, eu respondo, há bastante gente na carreira. Mas na medida que você se prepara, na medida que você trabalha com conhecimento, e o conhecimento é a única ferramenta de trabalho que não sofre depreciação, na medida que você evolui com conhecimento, você fica melhor ainda. A nossa carreira é bonita por isso, né? Você estudando, você tem mais conhecimento, você evolui. E eu acho que na advocacia você vale aquilo que você sabe. Quanto mais você sabe, você tem maior valor, maior credibilidade. E não há dúvida nenhuma que com esforço, dedicação, estudo, postura e ética, nós iremos longe. Desejo a todos os amigos, as amigas que nos ouvem, o sucesso, e o sucesso sempre virá para aqueles que se esforçam, para aqueles que se dedicam. O meu muito obrigado, um forte abraço e contem comigo e até a próxima, se Deus quiser. Agradeço aos dois amigos por estarem aqui, por fazerem parte desse projeto. Desejo muito sucesso aos colegas que estão assistindo, aos amigos que estão aqui presentes. Fiquem com Deus, beijo enorme e até a próxima.